Eu estou muito feliz de estar aqui nesta noite com vocês. Pastora Alessandra, obrigada pelo convite, obrigada por vocês me receberem aqui. Para mim é uma alegria e um privilégio poder compartilhar com vocês daquilo que Deus tem falado comigo, tem falado ao meu coração. E eu não venho aqui para trazer tantas revelações, estudos profundos, mas eu quero compartilhar com você verdades da palavra do Senhor, que tem transformado a minha vida. Eu sei que vocês têm ouvido aqui durante este ano sobre o tema Uma Vida Livre, né? Tem sido o tema que nós temos trabalhado aí ao longo do ano de 2024. A pastora Alessandra falou que nós estamos em 2025, né? A bichinha acelerada, vocês viram. Mas é o tema que nós temos ouvido ao longo deste ano de 2024. Uma Vida Livre. Mas tem muitos momentos, né, aconteceram durante este ano, muitos momentos na minha vida e na sua vida, que provavelmente te fizeram tirar o foco desta vida livre em Jesus e levar o seu foco a alguma situação triste, levar o seu foco a alguma tristeza, te fizeram se apegar a algo que travou ali na sua vida, que te impediu de avançar no seu relacionamento com Deus, te impediu de viver uma vida livre em Jesus, né? Eu gostaria de ler com você o Salmo 126. Por favor, abra sua Bíblia no Salmo 126. E nós vamos ler ele inteiro. Tem algumas coisas que nós vamos tirar aqui para a nossa vida. Nós vamos ler o Salmo 126 inteiro. Diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Passa um traço aí, tá? A gente vai continuar lendo, mas passa um risco aí. Verso 4. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Passa mais um tracinho aí, tá bom? Verso 5. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém? Neste salmo, nós vemos aqui o povo de Deus, Israel, celebrando ao Senhor, porque eles haviam sido libertos da escravidão lá do cativeiro da Babilônia. Eles estavam celebrando e adorando ao Senhor porque eles ficaram por 70 anos no cativeiro na Babilônia. E o exército da Babilônia, ele tinha a fama de ser um exército muito cruel. E por onde este exército passava, só restava morte e destruição. E com a permissão do Senhor, este exército passou sobre Israel. Israel é um povo que tinha presenciado tantos milagres, tanto da presença de Deus, mas eles se desviaram, eles se distanciaram do Senhor. E ali a gente vê em Jeremias 29:11, você não precisa abrir, os irmãos vão projetar para nós. Jeremias 29, versículo 10, o Senhor ele está falando com o povo e avisando eles sobre esses 70 anos de exílio na Babilônia. Mas ele também faz promessas para o seu povo, neste período que eles estariam lá. Diz assim, verso 10, assim diz o Senhor, deixa eu ler na minha Bíblia que vai ser melhor aqui para mim. Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Olha só o versículo 11, a gente conhece tanto esse versículo 11, mas muitas vezes a gente não liga ele ao contexto de quando foi falado este texto. O verso 11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então ali, ao mesmo tempo que o Senhor estava dizendo ao povo, eu vou enviar vocês
cativos à Babilônia por 70 anos. Mas quando passar este tempo, eu cumprirei a minha promessa, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Sou eu que sei quais são os planos, planos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Uma outra versão, que foi essa que nós lemos, diz: planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. O Senhor, mesmo em meio às nossas crises, às nossas lutas e tribulações, e muitas vezes elas acontecem com a própria permissão de Deus, mas ali, no meio das nossas crises, no meio das nossas dores, existe a promessa de que o Senhor tem planos de paz, tem planos de nos fazer prosperar e de dar a nós o fim que nós esperamos e desejamos. E o Senhor vem e cumpre as promessas dele. O Salmo 126, você lembra que a gente passou ali algumas linhas nele, né? O Salmo 126, ele é dividido ali em passado, presente e futuro. Os 3 primeiros versículos que nós lemos ali, verso 1, 2 e 3, ele diz lá que quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, lembra que o Senhor levou eles por 70 anos, mas depois o Senhor foi a eles e cumpriu a promessa e trouxe. O povo ali estava muito feliz. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Quantas vezes, minhas irmãs, eu e você vivemos realizações na nossa vida, respostas de oração, cumprimentos de promessas do Senhor na nossa vida, que parece um sonho. Você olha e fala assim: meu Deus do céu, eu orei por isso. E olha, está acontecendo. O Senhor está cumprindo esta promessa na minha vida. O Senhor está fazendo este milagre na minha vida. E eles estavam ali, e as pessoas, né? Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia. As obras grandiosas que o Senhor faz na nossa vida, elas são para glorificar o nosso Deus. E as pessoas vêm e elas reconhecem o agir de Deus na nossa vida. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. E por isso nós estamos alegres. Minha irmã, eu e você, precisamos nos apegar sempre às promessas e os milagres que Deus já fez na nossa vida. E não olhar somente para aquilo que está faltando, somente para aquilo que não aconteceu ainda. Deus já fez muita coisa na nossa vida, a começar da nossa salvação. A pior escravidão que nós estávamos sujeitas era a escravidão do pecado. E o Senhor veio e nos livrou da escravidão do pecado. O Senhor veio e restaurou a nossa sorte. Mudou o nosso pranto em riso. Mudou a nossa eternidade, que era de destruição, de morte eterna, para uma vida eterna com Cristo. Só isso já seria motivo para a gente rir o resto da vida, independente de qualquer coisa que acontecesse aqui com a gente. Então isso nós precisamos ter sempre na nossa mente, no nosso coração, aquilo que o Senhor já fez. O Senhor nos livrou da escravidão do pecado. E minha irmã, se você que está aqui hoje, assim como a Emily orou no momento do louvor, mulheres que estão aqui com o coração entristecido, mulheres que estão aqui que se esfriaram na fé, se você veio aqui nesta noite, eu creio que foi o Senhor quem te atraiu para cá. Muitas pessoas receberam o convite para estarem aqui e não estiveram, e não vieram. Mas foi o Senhor quem trouxe você aqui para renovar o seu coração nesta noite. Foi o Senhor quem trouxe você aqui para dizer para você que neste dia da sua vida, seja ele bom ou ruim, o Senhor está com você neste momento da sua vida. E aí você que não está vivendo esta plenitude de alegria, este contentamento, essa satisfação no Senhor, busque, minha irmã, busque com todas as suas forças viver isso, porque é a melhor forma de nós vivermos a nossa vida, descansando nas promessas do Senhor. Esta sim é uma vida de liberdade, esta sim é uma forma de se viver uma vida livre, como nós temos ouvido aqui desde o início do ano. Um outro ponto aqui, o verso 4, ele diz assim: Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto.
Olha só. Aí eu sou uma pessoa muito visual, e eu queria entender o que era que estava acontecendo. E aí eu fui atrás de um vídeo que o pessoal vai colocar para a gente assistir. Aqui está falando dos ribeiros do Negueb. E aí eu vou ler para você aqui, olha, as correntes do Negueb. O Negueb, ele é uma região desértica, que passa a maior parte do tempo na sequidão. Só que, de repente, a chuva cai lá nas montanhas e a água vem descendo, inundando e enchendo os ribeiros inesperadamente. Quando eles falam aqui, Senhor, restaura-nos. Opa, peraí. Eles já não tinham sido libertos? Eles já não estavam lá vivendo novamente a vida deles? Já tinha passado 70 anos, o Senhor já tinha vindo, já tinha cumprido a promessa de que libertaria eles e já estavam libertos. Ok, mas ali a vida estava acontecendo. Aqui está falando do presente, no dia a dia, nas dificuldades que eu e você temos no nosso dia a dia. Deus já cumpriu inúmeras promessas na nossa vida, já fez inúmeros milagres na nossa vida, mas tem as nossas lutas do dia a dia. E a gente se distancia. A gente se esfria, a gente se envolve com esse dia a dia e perde a sensibilidade da presença de Deus. A da presença de Deus está conosco em todo o tempo, mas nós perdemos a sensibilidade dessa presença. O nosso coração vai ficando em sequidão. E aí eu queria pedir para eles colocarem para a gente o vídeo, por favor. E ali nós vamos ver, olha só, deixa eu vir aqui de lado. Pode continuar o vídeo, por favor, até o finalzinho. Quando o texto diz aqui no versículo 5, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. O quanto que você tem semeado em oração, em elogio, em palavras de elogiar, de fortalecer o seu relacionamento conjugal, o relacionamento nos seus filhos. O quanto você tem se dedicado em estudar, em se aprimorar na sua área profissional, em se especializar na sua faculdade, no seu curso que você tem feito. O quanto que você tem semeado ali em esforço e em oração. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. O verso 6, aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Minha irmã, não pare de orar, não pare de trabalhar, não pare de semear, não desista, não pare no meio do caminho. O Senhor vai fazer chover lá nas montanhas e a água vai descer, molhando o deserto. Só que tem uma coisa, quando o semeador lançava aqui a semente, a gente sabe que não é só jogar a semente no chão, por cima da terra. A gente sabe que tem um trabalho de arar aquela terra, de adubar aquela terra, de preparar ali o ambiente, o lugar onde vai ser colocada a semente. E tem mais uma coisa, que garantia este semeador tinha de que as chuvas cairiam na montanha no tempo certo? Nenhuma. Ele tinha que lançar a semente, crendo que o milagre aconteceria. Ele tinha que lançar a semente, ele não podia esperar chover para lançar a semente. Ele não podia esperar o cheiro da chuva para depois correr para preparar a terra. Então, minha irmã, se prepare para o dia que o seu milagre acontecer, o Senhor encontre o seu coração preparado. O Senhor encontre a terra do seu coração adubada, a semente ali já colocada no seu coração, para Ele só fazer brotar. O meu trabalho, o seu trabalho, a nossa responsabilidade é lançar a semente. A responsabilidade do Senhor é fazer chover nas montanhas. E nós temos um Deus que cumpre promessas. Nós temos um Deus que nunca falhou, nunca nos abandonou, nunca nos deixou. Olha só, lá em Romanos 4,16... nós temos o texto lá onde nós vemos Abraão. Abraão, ele tinha a promessa de que ele seria pai de multidões. Mas ele e a sua esposa, eles, além de estarem em idade avançada, sua esposa ela era estéril. E qual era a garantia de que Abraão tinha de que a promessa se cumpriria? O verso 16, ele diz assim, a promessa vem pela fé. Você pode repetir comigo? A promessa vem pela fé. No verso 18, Abraão, contra
toda a esperança, em esperança creu. Opa, peraí. Como assim contra toda a esperança, em esperança creu? Ele olhava para a situação dele, como eu e você muitas vezes olhamos, e contra toda a esperança, em esperança, a esperança do Senhor. Em esperança em que o nosso Deus fará um milagre, contra toda a esperança, em esperança nós cremos. Abraão contra toda esperança, em esperança creu. E o versículo 19 diz que ele não se enfraqueceu na sua fé, mesmo olhando para a situação em que ele estava, em que a sua esposa se encontrava. Agora nós vamos ler o verso 20 e 21. Verso 20 e 21 diz assim: mesmo assim, não duvidou. Quantas vezes a dúvida bate no meu e no seu coração? Já passou o tempo, perdi o time, não dá mais para mim, não é mais para mim isso daí. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé. E deu glória a Deus, porque estava plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Abraão glorificou a Deus antes do cumprimento da promessa. Muitas vezes eu e você ficamos olhando para as circunstâncias, para as situações, nos apegamos ali, nos prendemos ali e não vivemos uma vida livre em adoração, em glorificar ao Senhor. Nas lutas e nas provas, a igreja segue caminhando, né? Não vivemos essa vida de glorificar a Deus antes de ver o cumprimento da promessa. Você pode estar pensando de repente, né? Tá bom, Sandra, legal. Deus cumpre promessas, faz milagres, já fez vários na minha vida. Mas até quando eu vou ficar orando por isso? Até quando eu vou ficar esperando? Será que é realmente isso que Deus tem para a minha vida? A gente está chegando, né, hoje é dia 1º de outubro, entramos agora nos últimos 3 meses ali do ano. E, de repente, a gente olha para os projetos de vida, planos que nós fizemos lá no início de 2024, final de 2023, começo de 2024, e nós olhamos ali e vemos coisas que não se cumpriram. Coisas que há anos e anos e anos nós estamos colocando diante do Senhor. Estamos colocando ali em oração diante do Senhor, mas não nos vemos vencedoras naquela área. Até quando a gente precisa esperar? Eu estava no final do ano passado, lá na nossa comunidade, o Davis estava pregando, era o último culto do ano, foi no domingo, dia 31 de dezembro de 2023, e ele estava ali falando sobre projetos de vida e tudo mais, e ele leu o texto de Abacuque 2:2, que diz assim: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. E ele parou ali. Só que eu estava com o meu coração cheio de tantas coisas que eu já vinha colocando diante do Senhor em oração. E eu não me via vencedora naquelas áreas, né? E eu creio que foi o Senhor quem me levou a continuar lendo o texto. E eu gostaria de ler hoje para você também. O verso 3 diz assim: pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Tem uma versão que diz, ela fala do fim e se cumprirá. Ainda que demore, tem coisa na sua vida que está demorando a acontecer? Tem resposta de oração que está demorando a vir? Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. O verso 4, o finalzinho diz assim: mas o justo viverá pela sua fidelidade. O justo viverá pela sua fidelidade. Permaneça fiel, minha irmã. A nova tradução na linguagem de hoje diz assim: ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra. Porém, ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo. Portanto, espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. Eu e você achamos que já está no tempo, já tinha que ter vindo, já tinha que ter acontecido. Mas o tempo do Senhor, Ele é perfeito. Ele vê o que a gente não vê, Ele sabe o que a gente não sabe. E Ele faz aquilo que precisa ser feito na hora perfeita dEle. Amém? Eu gostaria de convidar você a ficar em pé, por favor. E nós vamos ler juntas agora o versículo
no livro de Isaías 40, 29 a 31, este foi o texto que Deus deu para mim, para os meus 42 anos de idade. Eu fiz 42 anos em fevereiro. E o texto para o meu ano de 2024. Então, eu risquei aqui na Bíblia, eu coloquei coraçãozinho, eu coloquei a data. Então, quando Deus falar com você, escreva, anote aí na sua Bíblia. Isso é tão importante, porque depois a gente está folheando a Bíblia e a gente encontra ali momentos em que Deus falou especificamente com a gente. E é tão gostoso aquilo ser avivado novamente no nosso coração. O texto, a Emily está aí? Lá em Isaías 40, eu coloquei 29, mas vamos ler o 28, que diz assim: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Olha o verso 29, que diz para mim e para você. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Minha irmã, se você chegou aqui nesta noite cansada, mas não é aquele cansaço que uma noite bem dormida resolve. É cansaço de alma, é cansaço de peso nos ombros, é cansaço de que só o Senhor pode tirar do nosso corpo. Se você chegou aqui sem vigor, o Senhor nesta noite restaura o seu vigor. Diz assim aqui: Ele fortalece o cansaço e dá grande vigor ao que está sem forças. O verso 30 está lá. A gente consegue ler todo mundo junto? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Olha o que o versículo continua dizendo. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Olha só. Andam e não se cansam. Aqueles, vamos destacar só algumas partes aqui. Aqueles que esperam no Senhor. Esperar no Senhor exige de nós paciência e confiança. Não dá para esperar. E aí? E aí, Deus? E aí? Quando é que vai ser? Acho que agora. Ai, meu Deus. Não. Esperar no Senhor exige de nós paciência e confiança. Exige de nós fidelidade e também envolve expectativa. Estar sempre ali pronta para aquilo que Deus pode estar fazendo na nossa vida. Estar sempre ali com os nossos ouvidos atentos para aquilo que Deus está falando ao nosso coração. Renovam as suas forças. Renovar significa trocar. Para renovar a água nessa caneca, eu vou precisar tirar o que está aqui dentro e colocar uma água nova. E é o que Deus faz comigo e com você. Ele tira o nosso cansaço e coloca a própria força dele dentro de nós. Ele tira a nossa incredulidade, a nossa dúvida, a nossa falta de fé e coloca a própria fé de Deus agindo no nosso coração e fazendo brotar as sementes que eu e você estamos trabalhando e semeando na terra do nosso coração. Amém? Voam alto como águias. Por que a águia? As águias, elas são conhecidas pelo vigor e pela velocidade. Se você acha que você estava andando devagar até agora, se você acha que você estava indo muito lenta em direção ao cumprimento dos propósitos de Deus, a Bíblia diz que você voa alto como águia. A águia representa vigor, ânimo, força e velocidade. Correm, andam, nós não vamos parar no meio do caminho. As nossas forças estão sendo renovadas nesta noite, para a gente continuar caminhando. A palavra de Deus diz que nós não somos daquelas que retrocedem e para a perdição e perdem o cumprimento dos propósitos de Deus, perdem o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. Se você parar no meio do caminho, minha irmã, você não vai chegar aonde está o ponto em que Deus está cumprindo a promessa na sua vida, em que Deus está fazendo um milagre na sua vida. Se você ficar presa no meio do caminho, você não vai ter uma vida livre em direção àquilo que Deus deseja fazer em você e através de você.